Muito bem, pessoal, então seja muito bem-vindo de volta a mais uma Conversa Bíblica. Hoje nós vamos continuar batendo um papo sobre os temperamentos. Ontem nós falamos, no último vídeo nós falamos sobre o colérico e hoje nós vamos falar sobre um perfil um pouquinho mais calmo, que é o chamado fleumático. Nossa, não quer sair. Fleumático. Pronto, agora saiu. Nós vamos falar então sobre esse perfil, também pegar alguns elementos na Bíblia que mostram sobre esse perfil e a gente continua o nosso papo trazendo orientações práticas para vocês. Beleza, feitosa? Então compartilhe com o pessoal que perfil é esse e como que essa pessoa pode usar esse temperamento para obra, para exercer domínio e para ter uma vida espiritual mais forte. Bem, esse temperamento fleumático, eu creio que seria o temperamento que todos nós gostaríamos de ter, né? Mas como nós já havíamos falado antes, nós não somos iguais, né? Até os dedos da mão são diferentes. Então, não há a mínima possibilidade de nós sermos iguais, nós somos diferentes. E eu creio que quando se trata de temperamento, cada pessoa tem um temperamento diferente, no sentido de que haja a questão de interação, né? Você saber compreender o outro de forma com que nós possamos nos complementar, né? Então, como eu falei anteriormente, esse temperamento fleumático, né? Ele é um temperamento de alguém que é uma pessoa calma, que é uma pessoa tranquila, serena e paciente, né? Às vezes, interessante é que eu já ouvi de pessoas que dizem o seguinte: cara, esse cara eu faço tudo para aborrecer esse cara e esse cara não sai. Eu quero brigar, mas eu não consigo brigar, porque esse cara ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, ele é muito sereno, ele é muito paciente, né? Então, quando nós olhamos aí para a questão do temperamento fleumático, o fleumático, na realidade, é uma pessoa que ela consegue se manter calma quando está sob pressão. Não é todo mundo que tem essa capacidade de estar sob pressão e ficar calmo. Geralmente, as pessoas ficam nervosas, tensas e até saem do ar, né? Até extrapola, né? Até aquela estabilidade que a pessoa tem. Então, o fleumático é essa pessoa. É uma pessoa que se mantém calma, sob pressão. Ela é uma pessoa, digamos assim, lenta, né? Lenta para se irritar. E geralmente ela nos apresenta assim, um ar de superioridade, digamos assim, porque ela mantém uma disposição equilibrada e estável, né? Então, eu creio que todas as pessoas gostariam de ter esse, esse comportamento. Só que, como nós falamos, nós somos imperfeitos e nem sempre, né, o comportamento, o temperamento de uma pessoa assim, ela produz, né, algo bom. Sempre tem o seu lado que não é bom, né? O seu lado que não produz, né? Não gera um efeito produtivo. E quando nós olhamos, assim, biblicamente falando, com relação a esse comportamento, um dos textos que nós podemos, assim, mais adequar com relação a pessoas que têm esse comportamento é um texto que se encontra lá em Gálatas, né? Capítulo 5, dos versos 22 e 23, que fala sobre os frutos do Espírito, né? O texto diz: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com essas coisas não existe lei. Então, quando nós olhamos para esse versículo, como eu falei anteriormente, eu acho que é tudo o que alguém almeja, né? É ser uma pessoa paciente, ser uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel, uma pessoa que seja manso e domine próprio. Então, o texto é muito cabal quando ele diz que contra isso não há lei. De fato, não há o que argumentar contra isso. Mas
A gente, quando olha para o temperamento fleumático, nós vamos observar que existe outras qualidades que não vão produzir frutos bons com relação a esse tipo de comportamento, né? Então, a priori, eu queria fazer essa exposição e aí passar a bola para ti, para que tu possa fazer outras considerações. Então, eu dei assim, digamos, uma introdução com relação ao que é uma pessoa fleumática, qual é a característica dessa pessoa. E aí nós iremos então apresentar um personagem bíblico que apresenta essas características de uma pessoa fleumática, né? De pessoas que incorporam em si essas, digamos, qualidades, que na realidade são todas qualidades, qualidades boas, né? Mas só que nem sempre nós estamos sobre a guarda dessas qualidades. Tem momentos que nós precisamos sair de dentro desse, digamos assim, desse aspecto e partir para outras atitudes, que a gente vai ver a questão dos prós e dos contras com relação a pessoas dessa natureza. Legal. É isso? Eu peguei aqui quando 1 Pedro, né, capítulo 3 fala sobre o amor fraternal. Então fala, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então aqui nós temos uma orientação a ficar de boa, né? Ser misericordioso, ter paciência. Lá em Romanos vai falar sobre colocar brasas vivas na cabeça daqueles que falem algo contra você, aqueles que realmente lhe ofenderam, né? Jesus vai falar sobre dar outra face, né? E nos dias de hoje, cada vez mais difícil você levar desaforo, né? Você querer ficar calado. Mas a Bíblia nos orienta e fala, né? Vocês foram chamados para isso. E esse diferencial de saber reconhecer a situação quando são três coisas importantes, né? Que a gente tem que aprender a discernir. Discernir o que é humano, discernir o que é celestial e descobrir o que é demoníaco. Então existem circunstâncias que é só um desentendimento humano, mas existem circunstâncias que é um ataque do inimigo. É uma situação provocando a sua ira, provocando o seu descontrole, roubar a sua paz, fazer com que você peque, fazer com que você erre. E em alguns casos, a palavra de Deus diz que quando nós passamos por uma provação, é uma oportunidade para que nós possamos sermos aprovados. Então você tem que entender que muitas vezes situações que estão te irritando e você deveria ser mais fleumático nesse sentido e ficar mais calmo, são oportunidades de crescimento. Então, quando você pede mais paciência para Deus, Ele vai te dar situações que você vai precisar exercer essa paciência, porque é a única forma de treinar isso. Então, é muito importante esse entendimento, esse estudo aqui, ele é muito importante, porque você vai perceber que, como nós falamos no último vídeo, existem pessoas que já são dessa forma mais calmas, mas que para algumas coisas elas precisam ter mais atitude. Elas precisam Exato. falar, chega, basta, acabou. Isso eu não vou tolerar mais. Eu vou assumir governo, eu vou assumir liderança. Mas também tem o contrário. Existem situações que você está subindo o tom e você precisa ser mais calmo. É esse controle temperamental e espiritual que é uma coisa que a gente precisa aprender muito, né? É porque, na realidade, em tudo na vida existe equilíbrio, né? Você precisa equilibrar as coisas, né? Então, quando nós olhamos para esse aspecto de uma pessoa de temperamento fleumático, a gente fica encantado, né? Você fica encantado, porque são qualidades boas, qualidades que realmente nós devemos buscar, né? Ir atrás. Mas só que, como
a gente tem que entender que sempre há o lado que também não é muito positivo. Podemos destacar aqui vários aspectos positivos de uma pessoa dessa natureza, mas existe uma outra face, né, desse temperamento. Por quê? Porque, como nós sabemos, nem todo mundo são iguais. Talvez, se houvesse duas pessoas fleumáticas conversando, talvez as coisas pudessem ser convergentes, mas às vezes não é, né? Porque uma pessoa fleumática conversando com uma pessoa colérica, aí pode gerar atrito. Em que sentido que eu quero dizer isso? Porque uma pessoa fleumática, né, agindo dessa natureza, com calma, com paciência, com passividade e tal, que negócio, pode gerar o quê? Pode se apresentar uma pessoa apática e uma pessoa indiferente à situação com que aquela outra pessoa está vivenciando. Então, imagino que você está passando por um problema difícil, complicado, e você fica, no caso, o colérico, né, que nós falamos ontem, fica agitado e tal, e você é um cara calmo, paciente, tal, tal. Aí você, calma, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Aí você fica pensando que esse cara está curtindo com sua cara. Diz, cara, esse cara me vê aqui, eu numa pendenga doida, e o cara fica assim, calma, não sei o quê, calma, calma. Então, pode aparentar, na questão da interação, estou me referindo à questão da interação, pode aparentar que essa pessoa está sendo indiferente, essa pessoa está sendo apática. Quando nós olhamos, por exemplo, um texto de Provérbios, né, escrito por Salomão, lá no capítulo 18, verso 9, ele vai falar com relação a isso. Ó. Quem é negligente no seu trabalho é irmão do desperdiçador. Ou seja, o que é que o escritor está nos lembrando? Está nos lembrando que a passividade pode ser prejudicial da mesma forma que uma atitude errada. Ou seja, elas se equilibram. Você ser passivo, não está nem aí, você levar tudo numa boa e tudo, ela tem a mesma magnitude de que uma pessoa que está fazendo a coisa errada, certo? Então, precisamos ter esse equilíbrio aí com relação a essas qualidades, né? A gente não pode nos tornar pessoas apáticas, pessoas aqui diferentes com relação a outras pessoas que estão passando por outros problemas. Então, a gente tem que, além de manter todas essas qualidades, você precisa também apresentar um resultado, dar uma ideia, dar uma sugestão para que a pessoa saia dessa situação, né? E a gente pode citar aqui exemplo bíblico de homem que tem esse comportamento, né? Um comportamento fleumático. O que é que tu acha dessa, dessa diferenciação, que eu digo assim, com relação, que eu falei, a pessoa que é de boa, direto, de boa, de boa, de boa, de boa, aí imagine tendo uma interação com uma pessoa que é meio assim, explosiva e tudo, a pessoa vai entender o quê? Que essa pessoa está curtindo com a cara dele. É. Entendeu? Não Sim. tá tendo empatia com aquelas pessoas que têm um comportamento diferente. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Eu acredito muito assim que existe o seu chamado, existe a sua missão e o seu temperamento ele vai agir de acordo. Então, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira profissional, é, eu sempre tive o meu temperamento, o temperamento ele não muda, mas você tem níveis diferentes de controle. Então, por exemplo, eu nunca gostei muito de ser cobrado, profissionalmente falando, que alguém me chame a atenção. Então, para mim era um valor muito importante que eu não fosse chamado a atenção. Então, eu queria fazer tudo certo, porque eu não gostava que alguém falasse, ó, isso aqui você não fez isso. Então, essa é uma questão temperamental, comportamental. Por outro lado, tinha a tabela de vendas, né? Então, o ranking. Aquilo não me motivava, aquilo me constrangia. Porque se eu ficava em último, eu ficava constrangido. Mas se eu ficava em primeiro, eu ficava constrangido porque quem estava em último. Então, isso é uma característica mais minha. Eu não queria ser aquele que ganhou e falou, olha aí, eu tô na frente e tal, não sei o quê, que seria uma questão mais agitada. Por que eu estou contextualizando isso? Exatamente pelo que você falou. Cada ambiente
vai pedir, ou cada pessoa que você interage pede uma interação diferente. Então, por exemplo, quando Jesus entra no templo, ele sai derrubando tudo. Quando Jesus interagia com os fariseus, ele dava porrada. Quando Jesus ia discipular, né, falar com os discípulos sobre falta de fé que eles tinham, Jesus também dava uma subida de tom. Ele falava: até agora vocês não aprenderam? Mas da mesma forma, Jesus, por exemplo, interagindo lá com Marta, com relação a Lázaro, ele foi paciente com ela, porque ela cobrou ele. Ela, se você tivesse chegado antes, ele estaria vivo. E ela ficou ali cobrando e ele chorou. Então ele foi é, flexível dependendo da situação, dependendo do contexto. Então eu acho que é importante, aquilo que eu falei agora há pouco. Existem situações que as pessoas vão falar conosco humanamente com as seus problemas, os seus traumas, questões de infância ou questões emocionais, que eu vejo que a gente tem que ser mais paciente nesse sentido e saber interpretar. Misericórdia, coitado desse aí. E existem pessoas que aí para mim é uma questão mais de espiritual mesmo, de afronta, que em algumas situações você tem que declarar e você tem que ser duro de falar assim, ó, isso que você está falando eu repreendo e eu não quero nada disso, eu não vou nem conversar com você. Eu acredito em situações assim. Eu já tive interações que você conversando com a pessoa ela é inconveniente, ela fala coisas inapropriadas, ela faz brincadeiras, comentários inapropriados, e eu falo assim, ó, vou sair aqui que a conversa não tá legal, e vou embora. Para mim, a premissa é que parte da maturidade espiritual é você ter discernimento. Saber discernir o que é uma coisa e o que é outra. Essa pessoa, ela está com intenções malignas comigo. Ela só quer me tirar só quer tirar minha paciência, ela só quer me irritar. Então eu vou olhar para essa pessoa e falar assim: eu não vou discutir isso com você, mas eu só quero dizer que Jesus te ama, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz. E eu vou seguir a minha. Pronto. Existem pessoas que é o que o fleumático faz, ele é mais ouvinte, como você falou. Existem pessoas que você tem que ouvir o que ela tá falando e falar assim: nossa, você tá falando, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. E a gente tem que ter discernimento também em pessoas que vale a pena você entrar em uma discussão, muitas vezes evangelística, e outras que você fala: esse terreno aqui não vale a pena. Então, eu já interagi com pessoas que falaram assim: para mim, Deus não existe, a Bíblia não existe, nada disso existe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falo: bom, eu acredito. Mas você já parou para pensar que, e se for verdade? Não, não tem nem perigo de ser verdade, blá, 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 blá. Então, tá bom, ok, eu vou te respeitar. Então, Jesus deixou claro que o local que ele menos fez milagres, que ele não conseguiu realizar o seu poder, foi ali na presença das pessoas da cidade dele. Então, muitas vezes, a gente sempre tem aquele ímpeto de, não, eu tenho que falar, tenho que pregar, tenho que dizer o que está errado. Isso é uma característica temperamental. Porque você quer, tá errado, eu vou falar. Mas muitas vezes, você ignorar ou você passar, tem algumas passagens específicas que Jesus falava assim: eu não vou lidar com isso agora. Eu não estou aqui para resolver isso. Jesus saía, né? Ele saía. Então, Para isso que a orar. gente tem que aprender é ter um discernimento. Espírito Santo fala o seguinte: Senhor, com essa pessoa aqui, eu vou para a Bíblia, eu vou confrontar, eu vou pegar, ou essa pessoa aqui é só para eu abençoar e ir embora. Aí você vai começar. Às vezes são pessoas que, querendo ou não, a gente convive mais. E se todas as vezes que você for encontrar, você vai tirar a tua paz. Então tira a tua espiritualidade. E o que o inimigo faz é tirar essa paz, tirar essa semente. Por isso que eu vejo que sim, acontece isso que você comentou, mas vai ficar se repetindo até que você não ligue mais para aquilo. Agora, tipo, se você olhar à luz da Bíblia, da palavra de Deus, a gente olhando para alguém que tem um comportamento fleumático, ele tem muito respaldo bíblico, essa pessoa. Respaldo bíblico, que posso até citar alguns aqui. Agora, é interessante o fleumático também ter cuidado e ter essa percepção de que, pelo fato dessas características que ele tem, ele não se deixar ser usado, né? Por ele ser uma pessoa, por exemplo, um fleumático, ele é um pacificador, ele gosta de paz. E quando nós olhamos lá para a, a,
a boa-aventurança, né, onde Jesus, lá no capítulo 5 ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Então, os fleumáticos, eles têm um poder muito poderoso de ser um agente de paz em situações de conflito, trazendo a harmonia, né? Também outra qualidade que nós encontramos na Bíblia, que fala sobre os fleumáticos, que eles são atentos, que eles têm coração compassivo, né? E o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 19, ele diz: somos exortados, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, né? Então, existem várias outras qualidades, como nós mencionamos, o texto inicial de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, fala de paciência, de longanimidade, fidelidade, né? Confiabilidade, né? Ele também se enquadra dentro de um bom conselheiro, de um bom orientador. Quando essa pessoa que é fleumática, ela é alcançada pelo poder transformador de Deus, essas qualidades ela se potencializa. Ela se potencializa porque ela vai começar a ser gerida pelo Espírito Santo, e aí é que entra a questão do discernimento. Saber quando alguém está querendo ajuda ou alguém está querendo tirar vantagem sobre você. Você vai saber discernir a situação. Então, quando eu olho aqui para essa questão do temperamento fleumático, a gente encontra muitas qualidades que se encontram na palavra de Deus, na Bíblia, né? Então, como eu falei anteriormente, quando você é alcançado pelo poder transformador, porque você tem que fazer é, dois tempos, né? Antes e depois. Antes de você ser alcançado pelo poder do Espírito e depois que você é alcançado pelo poder do Espírito Santo. A grande diferença é que essas qualidades elas se potencializam quando você é alcançado pelo poder de Deus. Você vai ter capacidade de discernir a situação, certo? E, evidentemente, você vai ter condições de, não, eu vou pular fora porque não é assim, não é assim, não é assim. Tá indo para o outro lado e tal. Talvez vai me tirar de dentro dessas qualidades que eu tenho. É, o que é que você acha sobre isso? com com essa linha. E é o que eu falo, a dificuldade é você lembrar dessas coisas na hora H, né? Esse é o desafio. Mas esse estudo que a gente está fazendo com vocês é exatamente para isso. Porque a partir do momento que você traz consciência para algo, isso vira prioridade. É a mesma coisa. Estou em dieta. Então eu não vou comer essas coisas aqui, porque eu estou em dieta e durante 60 dias eu não vou comer isso aqui. Então você está focado, cara, durante os próximos 60 dias eu não vou comer isso aqui. Só que muitas vezes você se dessensibiliza tanto àquele alimento que talvez você nunca mais volte a comer. Então criar um propósito é exatamente isso. Beleza, gente, eu estou entendendo o que vocês estão ensinando. Então eu vou fazer o seguinte, pelos próximos 7 dias eu vou prestar atenção para não deslizar no temperamento. Ah, vou manter por mais 7. Putz, dei bobeira. No próximo. Daqui a pouco vai mudando, o hábito vira. Ele vai Uma virando. regra, né? Exatamente. Você, quanto mais aquele hábito, ele vira personalidade. O hábito ele vira personalidade. Vê o Que eu vejo padrão, né? que vira um padrão, que eu vejo que aconteceu muito comigo, pessoalmente e profissionalmente. Eu lembro que quando eu comecei a fazer minhas vendas de placa de comunicação visual, um, teve um banner lá que arranhou um tiquinho de nada. Aí o cliente, ele viu o arranhão no chão, né? Aí ele falou, esse arranhão aqui não gostei não. Eu falei, não, mas quando instalar, fica imperceptível até porque foi um negócio na frente. Aí beleza, aí instalou tudo. Quando eu voltei lá, cheguei e ele ficou procurando, né? Ele, ó, ainda tá lá, dá pra ver. Eu falei, mas, meu senhor, você tá se esforçando pra achar um negócio que você já sabe que tá lá. Não, não, derruba e eu quero um de novo. E na época, né, o Edgley, né, que era sócio desse projeto, ele rapidamente aceitou. Não, tudo bem, não quero confusão não. Eu falei, não, não, não. Não faz sentido. Isso aqui vai ter. Eu comecei a brigar. E aí o cara, a mulher dele chegou.
E aí ele falou que tinha pressão alta, que eu tava irritando ele. E aí foi uma briga, briga, briga. Enfim, no final das contas, o Edgley falou: Não, deixa que eu faço. Eu fui embora com raiva e eu ficava brigando. Então eu sempre tive muita dificuldade nesse sentido de o que é certo, não, você não. Porque às vezes as pessoas tiram proveito do seu temperamento também. Exatamente, que eu Isso não falei, quer tirar pode. vantagem, né? Não pode. Você tem que saber o que é, como eu falei, você tem que saber o que é um contexto de uma interação normal e você tem que saber quando a pessoa está querendo tirar vantagem de você. Não é para você ser grosso, é para você ser assertivo. Então, pai, a pessoa fala, eu não gostei disso. Não, não é assim. Desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, tem pessoas que usam da conversa, usam de que, vamos fazer assim, não sei o quê. Tem gente que vai ameaçar. Você tem que ser assertivo no que você sabe que você está certo. É porque você, tipo, o fleumático, como eu falei, as características dele são maravilhosas, né? Esse, já é um poço muito grande de bênçãos de Deus, né? Quem é assim, né? Aí quando você é, 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 tem a visão, né? Tem a presença do Espírito, essas coisas se potencializam. Só que a gente tem que ter cuidado, no caso do fleumático, de dois aspectos, até que nós já comentamos antes. Um, de você não se tornar uma pessoa apática, né? Ou uma pessoa indiferente com o que as outras pessoas estão passando. E a outra situação é que, por você ter essas características, as pessoas se aproveitarem de você. Se aproveitar de você, querer tirar vantagem em cima de você. Ai, fulano é bonzinho, fulano é paciente, fulano é isso aqui, isso aqui, aquele negócio todo. Aí, querer lhe explorar, né? Ah, eu vou mandar fulano fazer isso, fulano fazer aquilo, porque ele não reclama, porque ele é muito paciente, porque isso aqui, isso aqui. Então, aí você tem que ter esse cuidado. O fleumático tem que ter esse cuidado, se preocupar com esse aspecto, né? Agora, quando se trata de um fleumático na obra de Deus, ele é muito útil, né? Porque uma das coisas que há uma necessidade muito grande de pessoas com essa característica, de temperamento, é para abrandar o ambiente, para manter o equilíbrio, para trazer a paz, a comunhão e tudo. E algumas características dessas a gente pode também até ver em Paulo, né? Mas Paulo usava de outra técnica, né? Quando ele mandava as mensagens dele. Quando nós estudamos Paulo, principalmente a segunda carta aos Coríntios, né? Há tradições que dizem que Paulo escreveu uma carta de próprio punho para a igreja de Corinto, metendo a sola. Mas ele viu que essa carta não era uma carta escrita, inspirada por Deus, ele não mandou. E aí ele mandou na realidade, a primeira carta é a segunda carta, e a terceira carta seria, a segunda carta seria a terceira carta, né? E se você observar, quando você lê os primeiros Coríntios, os primeiros capítulos, ele começa, né? Ele começa ali, como é que dizia assim, parabenizando, né? A igreja de Corinto, falando e falando, falando. Lá no capítulo 10 ele começa a meter a sola, né? Então, é esses cuidados que as pessoas devem ter, né, com relação a esse temperamento fleumático, né, que são características maravilhosas, diria até meio caminho andado para quem possa ser alcançado pelo poder do Espírito Santo. Quando essa pessoa é alcançada, a gente pode olhar para a vida de Abraão. Abraão. Abraão tinha quase todas essas características que nós falamos aqui, né? Abraão, interessante que até a última vez, a série que passou na televisão, mas foi Gênesis, o personagem agia com esse temperamento de fleumático, sabe? Não se irritava com nada, se acabava com tudo, olhava e calma e tal, aquele negócio todo. Se você observar a vida de Abraão, até quando os seus filhos, né, mataram aquela ruma de pessoas, ele não concordou com aquela atitude, né? Ele chegou e disse: o que foi que vocês fizeram? E tal. Ele chegou até a aceitar, né, no caso, que o filho do rei casasse com a filha dele, né? Corrigisse o erro, né? Os filhos foram os que não aceitaram. Então, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo tenham essa compreensão, né? Tenham
essa compreensão de que o fleumático tem suas características maravilhosas, mas que também tem a capacidade de saber discernir essas situações, né, que muitas vezes surgem em nossas frentes. Surge no meio dos amigos, surge principalmente dentro da família, em todos os aspectos, no trabalho e tudo, onde você estiver, sempre vai surgir situações dessa natureza. Muito É bom. isso? Maravilha. Perfeito. É isso aí. Mais um perfil, então. Mais um temperamento, mais um aprendizado para você colocar em prática na sua vida. Lembrando, deixa o seu comentário aqui abaixo, participa dessa conversa, compartilhe esse vídeo, coloque em prática e ensine esse conhecimento para outras pessoas. Grande Ok? abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! É nóis. Fique com Deus.